Olá, gente, tudo bem? Você que é nosso aluno do Physics, nosso aluno do Inspira, da terceira série e do pré-vestibular, essa aula é para você. E eu vou logo começar a me apresentar. Eu sei que vocês estão rindo de novo dessa história. Eu sou o professor Michel Pinho, eu sou professor de vocês, né? E essa aula vai ficar armazenada na nossa nuvem, quase que não sai, né? Então a gente vai poder assistir agora, nesse período de quarentena, e se você está assistindo em outro momento, saiba que em determinado momento da nossa história recente, Belém entrou numa quarentena em função do coronavírus, tudo bem? E a aula de hoje vai ser uma aula que eu vou me controlar muito no tempo, porque se deixar, eu vou ficar 3 horas gravando, que é sobre Revolução Russa, sobre Revolução Bolchevique. E aí o que eu fiz? Eu decidi fazer uma coisa que eu acho que é importante para vocês, que é um mapa mental, né? Então, esse mapa mental, ele está disponível lá na sua plataforma para que você possa ver com clareza o caminho que eu fiz até chegar ao final da aula, tudo bem? Eu vou pedir desculpa para vocês da empolgação em relação ao período da aula, porque tem um detalhe que eu queria confidenciar para vocês. Eu já fui à Rússia, né? Sim. Eu já fui a Moscou, já fui a São Petersburgo e já fui a Pushkin, que é no interior, e eu vi essas consequências com esses meus olhinhos bem aqui, e isso me estimula muito a falar. E o primeiro ponto para a gente conversar é sobre a Rússia, né? Sobre a Rússia do século XIX. O primeiro passo para a gente entender é a questão absolutista. E aí a gente ficaria aqui, vou repetir várias vezes isso, muito tempo, mas eu tenho que resumir, né? O absolutismo europeu, pelo menos da parte da Europa, ele já havia caído em larga escala até ali o século XVI e XVII. Né? Então, os grandes monarcas tiveram problemas com as ideias liberais e não conseguiram se articular em relação a essas ideias liberais e caíram. Os franceses caíram, os ingleses tiveram uma Revolução Gloriosa, e aí a gente ficaria dando vários exemplos. Tá? No caso da Rússia, isso não aconteceu. Né? No caso da Rússia, no século XIX, você tem, na família Romanov, uma questão do absolutismo muito forte, né? De uma mão de ferro muito forte, de uma economia agrária. Gente, a Rússia era um país absolutamente agrário, que ia da fronteira com as repúblicas bálticas até, falando de repúblicas bálticas, assista lá o vídeo de Primeira Guerra Mundial, que está bem bacana, tá? Então, ia das repúblicas bálticas até a fronteira com o Japão, e 97% desse território só era área agrícola. Então, as regiões industriais eram muito pequenininhas, tá? O atraso industrial, ela é muito evidente, né? E aí só vou colocar 4 cidades importantes para você pesquisar, se você quiser saber do desenvolvimento industrial da Rússia, que é Kiev, Odessa, Moscou e São Petersburgo. O resto das cidades elas não são desenvolvidas industrialmente, tá? E você não tem na Rússia uma revolução burguesa. Então, do ponto de vista social, a burguesia não era, no século XIX, uma classe emergente, tá? Como era a sociedade russa? Você tem a criação de um czar, né? Que há 400 anos, né? E é 400 anos mesmo, tá, gente? Há 400 anos, o czarismo ela rondava na mesma família, que é a família dos Romanov, tá? E isso é bem importante você citar, porque os czares tinham essa característica de uma linhagem forte familiar absolutista, né? E aí você tem os grandes proprietários, o clero, os militares, e também tem uma classe de indivíduos que estão extremamente empobrecidos naquele período, tudo bem? E em 1904 para 1905, nós temos uma guerra desastrosa. Eu tive a oportunidade de ir no Museu Nacional da Rússia, né, em Moscou, e o resultado está muito claro lá no museu. Né? A Rússia ela entrou para perder. Né? O sonho grandioso do czar de lutar lutar nessas corridas imperialistas, conquistar territórios, foi desastroso. A decisão deles foi ir para a Manchúria, não é? E a Manchúria, na China, disputada pelo Japão. O que aconteceu? O Japão ganhou a guerra com os russos. Tá? Então, nessa guerra russo-japonesa, você tem uma disputa pela Manchúria, uma vitória japonesa, uma crise econômica enorme, tá? Uma crise política. Por quê? Porque uma parte da população que passa a passar fome, né, nas cidades russas, como é o caso, por exemplo,
de Moscou e São Petersburgo, que era a capital do Império Russo, pressionam o czar, né? Por questões práticas, questões claras, em relação à condição, por exemplo, da alimentação. Tudo bem? Quando você olha para esse processo, a crise política gera uma pobreza generalizada. E aí o que a gente tem? A gente tem um momento de separação muito evidente do Império Russo em relação à sua história, que é o chamado Domingo Sangrento, né? É nesse momento de crise que a política russa ela começa a se separar. Por quê? Porque esse Domingo Sangrento que a gente tem bem aqui, ele é chamado pelos historiadores mais antigos como como um grupo chamado de Domingo ou Ensaio Geral. O que seria esse Ensaio Geral? Era uma prévia do que viria a acontecer em relação à Revolução Russa, né? E, de certa forma, isso é verdade, né? Por que isso é verdade? Porque tu consegues perceber que esse ensaio geral, ele começa com um protesto que ele é pacífico, né? Na frente do Palácio do Czar, que hoje é um museu fantástico, tá? Aí nós temos a ação do exército, que decide simplesmente apontar armas de fogo para a população desarmada e atirar. Exatamente, né? Essa população que manifestava, né, os seus desejos políticos contrários ao czar, contrários à crise política, contrária à fome, foi massacrada, né? Por isso que é chamado de Domingo Sangrento, tudo bem? E você tem 3.000 feridos e o fim do apoio ao czar. Então é nesse momento do Domingo Sangrento que você consegue perceber de uma maneira evidente, clara, que não há mais um apoio popular em relação ao czar. E é justamente aqui que a gente tem a revolta da Marinha, tá? E essa é uma boa colocação, inclusive, para a gente se aprofundar. Eu acho que uma das características importantes da videoaula é você perceber uma das características que tem de pesquisar. Você pode parar e pesquisar, que eu queria que você fizesse agora, né? Que é entender o encoraçado Potemkin. Exatamente. Digita lá no Google que ele vai te corrigir. O encoraçado Potemkin. Porque já mostra a predisposição dos marinheiros, e isso é importante, porque eles são militares, a não obedecer mais o czar. E quando eles fazem isso, quando eles decidem não fazer isso mais, que é não obedecer o czar, eles abrem brecha para que uma parte do exército e das forças armadas não respeitem mais o czar. O resultado está aqui, ó, né? Que é a configuração de um manifesto, né? Que é o manifesto de outubro, onde se coloca, primeiro, as críticas ao czarismo, o parlamentarismo que é estabelecido na Duma, e isso é muito importante. O que o czar faz? Cria um parlamento, lembra que era absolutista? Tá? Cria um parlamento e esse parlamento também vai ajudar a governar a Rússia. É uma tentativa de acabar com o absolutismo, tá? Aí é nesse período que a gente tem a formação de um partido, né? Do partido de origem marxista, que vai gerar dois grupos políticos. Quais são os grupos políticos? Os mencheviques e os bolcheviques, né? E aí a gente vai parar aqui, eu fico até nervoso para falar, não sei se vai ser editado depois ou não, mas preste bem atenção. Quando esse partido operário social-democrata russo ele é feito, é muito importante que você entenda a eclosão nesse momento das ideias marxistas, né? Porque para o Marx, nesse período, era muito importante a derrota da burguesia para o avanço do proletariado. No caso específico da Rússia, isso não se colocava como um fator preponderante. Por quê? Porque não era a burguesia que estava no poder. Era quem? Um absolutista. Então, de qualquer forma, vamos lutar para chegar ao poder. E qual é o caminho para lutar para chegar ao poder? Derrubando quem? O czar, né? Então, um dos líderes, né, muito carismáticos, né, que vai fazer esse caminho, quem é? É o Lenin. E é justamente aí que o Lenin, fazendo esse caminho, né, conflagrando as massas para segui-lo, né, e lutar contra o czar, vai ser um momento assim ímpar na história da Rússia,
com uma participação civil, né, de homens e mulheres, e isso é muito importante você entender essa diferença entre mencheviques e bolcheviques. Por quê? Porque quando eu falei da participação homens e mulheres, eram os bolcheviques que queriam fazer uma participação, né, direta, marcada pelo conflito, marcada pelo desejo de luta física, social para a derrubada do poder. Os mencheviques eram mais moderados, né? E é isso que acontece quando a gente tem mais ou menos aqui em fevereiro de 1917. Mas aí eu preciso só colocar uma coisa importante que está aqui. Quando é deflagrada a Primeira Guerra Mundial, a Rússia entra na Primeira Guerra Mundial, de olho em uma parte dos territórios do Império Austro-Húngaro, né? E de olho também em expandir, né, o seu desejo imperialista. Só que o czar mede mal, né? Ele consegue medir de uma maneira não realista, porque o exército russo era muito precário, né? As decisões de avançar na Primeira Guerra Mundial foram decisões tão precárias que o resultado foi a derrota iminente do exército russo em quase todas as batalhas que eles se colocaram. É exatamente isso, né? Então, a partir de 1916 e 17, você tem uma pressão interna na Rússia gigantesca, né, de tirar a Rússia da guerra, já que ela não tinha razão suficiente para estar lá, né? Tirar a Rússia da guerra com o objetivo de fazer o quê? Né? De fazer com que se reestabelecesse uma paz interna e a economia voltasse a crescer. Todo mundo conseguiu entender? Beleza. Se vocês conseguirem entender, o que vem ser essa revolução bolchevique? Vem ser uma revolução cujo objetivo vai ser a derrubada do czar, mas não a troca do sistema econômico e político. Tá? Olha só, em fevereiro e março de 1917, nós temos o fim do czarismo e essa revolução menchevique, os mais moderados, né, lideram uma certa burguesia. Tá? Só que nesse período, como está colocando bem aqui, nós temos o avanço na Rússia do socialismo marxista. E aí, quem você vai colocar aí para trazer para a nossa discussão? Nós vamos colocar o Lenin, né, que nesse período estava exilado, ele estava fora da Rússia, tá? E o Stalin. E isso vai já dar pano para manga, porque a gente já vai ver. Tudo bem? Aí, nesse período, a gente tem a liderança da Rússia pelo Kerensky, né, que era uma pessoa mais moderada e que comete um erro estratégico, na minha percepção e na percepção de grandes historiadores europeus, tá? De que é manter a Rússia na guerra. E por que isso é fundamental? Porque quando mantém a Rússia na guerra, tu tens um problema. Tu tens um soldado insatisfeito, tu tens uma família insatisfeita, tu tens fome, né? E você tem despreparo técnico. O resultado qual é? Manter a Rússia na guerra acendeu de uma forma gigantesca a chama revolucionária dos bolcheviques. E é justamente aí que o Lenin volta clandestinamente para, né, a Rússia e vai aos arredores de São Petersburgo chamar essa população para se armar. E vai fazer isso através da onde? Dos sovietes. E o que são os sovietes? São esses grupos políticos, né, de marinheiros, camponeses, operários, né? Daí tu vai ver a foice e o martelo como símbolo desse momento histórico, né? A foice representando o campo e o martelo o trabalhador urbano. O campo e a cidade estariam juntos. Essa liderança do Lenin é gigantesca para que em outubro de 1917 nós tenhamos a Revolução Bolchevique. E aí o Lenin coloca as teses de Abril. O que seriam essas teses de Abril? A formação de pão, paz e terra. Pão, paz e terra, olha só, pão para quem tem fome, paz para aqueles que estão na guerra e terra para os camponeses. Então, sonha-se a partir daí a ideia evidente e clara de uma sociedade mais justa e fraternal, né? Se espalha essa ideia. E aí nós temos a formação da Guarda Vermelha, o socialismo leninista, a junção nesse momento do Lenin e do Trotsky e a saída da Rússia, né? A saída da Rússia do Tratado de Brest-Litovsk. A Rússia sai da guerra e assina o Tratado de Brest-Litovsk. Essa saída da Rússia resulta, nesse momento, de alguns medos.
E isso também é importante ser colocado. Quais são os medos? O primeiro deles, e o mais significativo, é a implantação de um novo modelo que era inédito no mundo, não é? E que causou pavor gigantesco, vou repetir pela terceira vez, causou pavor gigantesco nos países ocidentais. Por quê? Uma revolução popular que fez reforma agrária e que, sobretudo, acabou o capitalismo, não é? E instituiu uma série de reformas para implantar pela primeira vez no globo terrestre uma economia socialista. Qual é o resultado disso? Os países europeus decidem desta maneira, então, a fazer um chamado cordão sanitário, ou seja, vamos mandar um exército para as fronteiras da Rússia para impedir que essas ideias, como eram as ideias, por exemplo, do Trotsky, né? De que essa expansão socialista russa ela alcançasse o mundo, né? Só que os países europeus perceberam essa ideia. E aí nós temos a formação de dois exércitos, que é a formação do exército vermelho, soviético, socialista, né? E o exército branco, tá? Que é o exército capitalista. Esses dois exércitos, apesar de lutarem do ponto de vista físico e concreto, mostram uma luta que é uma luta do ponto de vista ideológico, né, entre socialismo e capitalismo. Por que isso? Porque grande parte do investimento que existiam em Kiev, Odessa, São Petersburgo e Moscou eram feitos pelas potências capitalistas europeias. Então eles sabiam que se, né, a revolução socialista do Lenin ela desse certo, essas empresas, e foi o que aconteceu, essas empresas nessas cidades elas seriam nacionalizadas e todo o investimento que seria feito eles foram perdidos. Tudo bem? Então, olha só, nós temos uma guerra civil, os brancos e vermelhos, nessa guerra nós temos 1,5 milhão de mortos, nós temos aí a decretação do chamado comunismo de guerra, e o que é esse comunismo de guerra? É a estatização, né, em larga medida mesmo, né, de todos os serviços. Energia elétrica, que era feito pelos serviços britânicos, pelos serviços de bonde estatizado, o serviço de comunicação foi estatizado, a reforma agrária ela atingiu o seio da Rússia. Por isso que o mapa, deixa eu explicar o seguinte, tá? Não vai estranhar. O mapa que está aí no nosso caderno, na nossa plataforma do Physics Inspira, ele é um mapa em PDF, então você vai poder ampliá-lo, tá? Eu criei esse mapa numa folha de papel e criei um PDF. Eu só queria te pedir desculpa por um detalhe. Ele está em russo, mas visualmente você vai conseguir perceber que a revolução ela sai de São Petersburgo, que fica mais ao ocidente da Rússia, né? E depois ela vai para Moscou. E de Moscou ela desencadeia uma onda que vai chegar até o litoral do Japão, né? Até a frente do litoral japonês. Por que eu estou te dizendo isso? Porque essa saída dos países industriais para as regiões mais distantes, ela só tem uma razão de existir. O pequeno proprietário viu na Revolução Russa a possibilidade de ter mais terra. Não sei se você conseguiu entender. Então, quando eles fazem a revolução e fazem a reforma agrária, essa população da área rural apoiou porque viu a possibilidade concreta de ter mais terra com a reforma agrária. Tudo bem? Beleza? Então, olha só. E é nesse período que a gente está vendo aqui o bloqueio econômico. Tudo bem? Que é o que eu estou te falando para vocês, que fizeram esse cordão sanitário para impedir que essas ideias socialistas avançassem para a Europa. Tudo bem? Nesse período já, eu estou falando aí, 1921, a gente tem uma nova formação econômica com a nacionalização, acabei de falar isso, com a estatização, acabei de falar isso, com a reforma agrária, acabei de falar isso, e nós temos a NEP. O que é a NEP? A nova política econômica. Por que ela é importante? Para você, meu aluno, principalmente o aluno de convênio, né, que está vendo esse assunto pela primeira vez, se você tiver qualquer dúvida, entra lá em contato com a gente, que a gente está pronto para te ajudar, tá? Mas a nova política econômica, ela é uma resposta imediata e direta em relação, tá, aos desdobramentos da guerra, tá, do comunismo de guerra. Por quê? No comunismo de guerra se alastrou uma crise econômica sem precedentes.
E o que o Lenin foi muito esperto? Disse assim, bom, preciso dar um passo atrás. Aí ele volta e estabelece que pequenos comércios, né, a iniciativa privada, a volta de um capitalismo muito incipiente, podia ajudar a desenvolver a economia. Aí ele faz a nova política econômica. Abre um pouquinho a economia, tira um pouquinho do Estado, a economia se desenvolve e aí a União Soviética, olha o que aconteceu, a Rússia deixou de ser Rússia e passou a ser a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, começa a se desenvolver. E aí a gente tem a formação da União Soviética, tá? Nesse período, 1924, veja se eu errei na data, tá? Procura aí dar um pausezinho, verifica aí se a gente está falando em 1924, eu acho que é isso, que morreu o Lenin. E quando o Lenin morre, quem assume? O Stalin. Aí a história mudou, tá? Porque quando Stalin assume, ele começa a perseguir extradições políticas, começa a planificar a economia, lembra lá do professor de geografia que falou isso para você? Tá? Começa as prisões, as execuções, os campos de concentração para os que eram contrários a ele, estabelece uma ditadura absolutamente gigantesca. Tá? Mas não esquece que, além dessa politização dura do Stalin, nós também temos um avanço gigantesco na indústria soviética. Tanto isso é verdade que você consegue perceber que a União Soviética é uma potência durante a Segunda Guerra Mundial. Espero que o resumo tenha sido proveitoso para vocês. O mapa mental vai estar disponível, já está disponível aí na nossa plataforma e eu espero que vocês tenham aproveitado. Muito obrigado.